Bem, agora sim, nós começamos, irmãos, essa nossa caminhada que interrompemos no final do ano passado por causa das comemorações especiais, né? O Natal e o Ano Novo caíram no fim de semana e fizemos outros eventos, mas já começamos há quase 6 meses, em 16 de julho. E hoje nós vamos retomar esta exposição debaixo deste tema geral que vai nos acompanhar até o capítulo 66, até o final do livro de Isaías. E esse tema é o seguinte, vamos ler juntos, irmãos? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio da pessoa, do reino e da pessoa do Messias. Este é o tema geral do livro de Isaías. Mas nessa altura, irmãos, eu quero repetir, para que você não esqueça, nós estamos em uma seção muito específica do livro, do capítulo 13 até o capítulo 27, e hoje ainda não estamos perto do final, estamos quase na metade, pouco mais da metade do caminho, melhor dizendo. E essa é uma divisão, irmãos, que contém advertências, julgamentos de condenação, principalmente a nações da geopolítica da época, mas também a Jerusalém, a Judá, que como vimos alguns domingos atrás. Hoje, nós vamos retornar a uma repreensão a um povo estrangeiro. Porém, nessa divisão, o aviso, apesar de ser aos povos estrangeiros, é sempre bom lembrar que o foco principal de Isaías, e principalmente, é claro, do Senhor Deus, é o povo de Jerusalém. Ele adverte a estes povos, como, por exemplo, a Babilônia, a Moabe, a Síria, propriamente a Síria, e tantos outros, para que o povo de Deus ouvisse esta advertência e pensasse nos seus próprios caminhos e meditasse nos seus próprios caminhos. Vamos dar, irmãos, novamente uma relembrada do que vimos nesta divisão desde o capítulo 13? A primeira grande ideia que vimos lá nesta primeira mensagem foi a seguinte: a disciplina do Senhor deve ser levada a sério. Nós vimos como Isaías explica qual seria o padrão de Deus de disciplina e a primeira nação, o primeiro reino que ele aplica, que era exatamente a Babilônia, que na época é apenas uma nação, não era o Império Babilônico que viria alguns anos depois. Bem, na mensagem seguinte, já no capítulo 14, a nossa grande ideia foi a seguinte: a bênção do Senhor sobre os seus será destacada sobre a ruína dos inimigos de Deus. Isso porque o nosso texto traz um contraste, mostrando primeiro a descrição de como o Senhor iria restaurar o seu povo e depois mostrando a conclusão, por hora, da advertência à Babilônia. Eu digo por hora porque a Babilônia teve o segundo round, né? Teve uma nova advertência mais adiante na nossa divisão. A partir daí, meus irmãos, nós unificamos as nossas mensagens debaixo de uma única grande ideia, que vamos inclusive reutilizar hoje, você pode até já projetar ali, Esdras, para o pessoal ler, que é a seguinte: os exemplos diversos da disciplina de Deus devem alertar os homens quanto ao erro dos seus caminhos. A partir daí, nação após nação, as lições estavam lá, mas o objetivo de Deus era esse, de alertar aos homens quanto ao erro dos seus caminhos. Bem, hoje, irmãos, nós vamos chegar à última advertência. A advertência feita ao povo de Tiro, cidade da Fenícia. Então, quero convidar você a abrirmos nossas Bíblias, se não abriu ainda, em Isaías 23 e lermos a uma só voz estes 18 versículos. Isaías capítulo 23, de 1 a 18. Dá uma olhadinha à direita e à esquerda para ver se nós estamos juntos para acompanhar. Eu quero dar uma advertência aos irmãos. Saiu algumas semanas atrás, se você está usando o aplicativo YouVersion, saiu uma edição nova da NVI, a nova NVI. E nova NVI, só isso. Já tem duas novas aí. Eu só estou dizendo isso porque pode causar alguma confusão na leitura, porque houve mudança de palavras, melhoria do texto e tudo mais, e eu estou usando ainda a versão de 20, 30 anos atrás, certo? Então, caso você note alguma diferença, é por causa disso. Diz assim, Isaías capítulo 23. Advertência contra Tiro. Planteiem navios de Tarsis. Vamos juntos, irmãos? Pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa e nenhum porto. De Chipre lhe veio essa mensagem: fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda,
e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhe-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou: não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta cidade jubilosa que existe desde os tempos muito antigos, cujos pés levaram a conquistar terras distantes? Quem planejou isso contra Tiro, contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor dos Exércitos o planejou para abater o orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Cultive a sua terra como se cultivam as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois você não tem mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer seus reinos. Acerca da Fenícia, ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas. E disse: você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre, nem lá você terá descanso. Olhem para as terras dos babilônios. Esse é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto. Ergueram torres de vigia, despojaram suas cidadelas e fizeram dela uma ruína. Planteiem vocês navios de Tarsis. Destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida. Toque a harpa, cante muitas canções para que se lembrarem de você. No fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Então voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Como disse, meus irmãos, esta é a última mensagem de advertência dessa longa lista que nós começamos no capítulo 13. É como se o Senhor estivesse fazendo um gráfico. Ele começou com a Babilônia, que está lá no leste, e termina com Tiro, que está no oeste. Começa com a queda de um grande poder político, a Babilônia, e termina com a queda de um grande poder econômico, a cidade de Tiro, a Fenícia. Tudo vale para lembrar com a mão do Senhor estando por trás disso tudo. Novamente, irmãos, já indo para o nosso texto, hoje nós vamos alterar a nossa ordem, nós vamos dar os pontos apenas no final da exposição, mas novamente temos a palavra advertência. E eu fico pensando, irmãos, quando o povo pegou o livro de Isaías, recebeu essas mensagens, você recebe uma vez, duas, três, já deve coçar a cabeça, né? Tem uma coisa aqui. Mas foram várias e várias vezes, desde o capítulo 13, advertência contra a Babilônia, advertência contra Moabe, advertência contra a Síria, advertência contra Jerusalém, advertência contra Tiro. É como se o Senhor estivesse mostrando a eles: vocês não estão entendendo a gravidade da situação. O peso, que inclusive é outra palavra que você pode traduzir, é a palavra advertência aqui, o peso da situação. E nesse caso ela é dirigida a esta cidade de Tiro. Cidade, inclusive, irmãos, que existe até hoje. Se você olhar o mapa do Oriente Médio, você precisa sair da fronteira de Israel e ir para o país de cima, o Líbano, e você vai encontrar a cidade de Tiro ali localizada. Tiro significa rocha, porque boa parte da cidade, a ponta da cidade que está no mar, está edificada sobre uma grande rocha que está no mar Mediterrâneo em forma de ilha. Tiro, portanto, é uma cidade, claro, litorânea, né, e era um porto de comércio. Não apenas estava na praia, né, mas era um porto de comércio extremamente importante naqueles dias. Ela é primeiramente mencionada na Bíblia em Juízes 19:9. E olha que interessante, ela é mencionada porque ela está como parte da divisão da terra conquistada por Josué, ou seja, Tiro um dia foi território de Israel, pertencendo à tribo de Azer.
Ela foi perdida, é claro, com o passar do tempo e as guerras, para o povo fenício, um povo que não é natural do Oriente Médio, veio pelo mar, fincou residência, vamos chamar assim, no norte do Oriente Médio, ali onde está hoje o Líbano, e ali ficou o povo fenício durante vários e vários séculos. É interessante notar, meus irmãos, que um dia, eu creio nisso, porque a palavra de Deus diz assim, este território que hoje está a Tiro e pertence ao Líbano, voltará a ser parte das fronteiras de Israel, como o Senhor prometeu nas suas promessas para Abraão, Isaque e Jacó no Antigo Testamento. Contudo, isso ainda não é agora. Mais adiante do nosso texto, outra cidade é citada, Sidom. Elas são cidades muito próximas. Na verdade, meus irmãos, uma e outra aqui estão representando a Fenícia. Então, bem, o nosso texto poderia ser a advertência à Fenícia. Então, Tiro aqui está apenas representando o país como um todo. Vamos para o nosso texto? Bíblia aberta, verso 1. O verso 1 começa dizendo que uma frota de navios mercantes de um lugar chamado Tarsis deveria prantear, deveria chorar. Essa cidade, meus irmãos, ela não tem uma localização nos escritos antigos muito precisa, mas o mais provável é que se tratava de uma cidade onde hoje está a Espanha. Ou seja, nós estamos, não sei se você é muito bom de geografia, aqui no Oriente Médio, nesta ponta do Mediterrâneo, tem Tiro. Tarsis está na outra ponta do Mediterrâneo, quase já saindo para o Oceano Atlântico, certo? É bem longe. E esse povo é convocado para chorar, a gente já vai entender por quê, porque eles cruzaram desde a Espanha e agora estavam passando por Chipre em direção a Tiro, para fazer os seus tratados comerciais, seus comércios e assim por diante. E fica claro, meus irmãos, que este povo de Tarsis dependia do porto de Tiro para o seu trabalho. Eles deveriam então prantear, porque Tiro havia sido destruída. Agora imagine, meus irmãos, você é um marinheiro. Você está a caminho, com um barco provavelmente lotado de especiarias, de produtos e tudo mais. Daquilo depende a sua subsistência. Você é o capitão do navio. E no meio do caminho, não exatamente no meio do caminho, mas quase chegando lá, na verdade, você para em um pit stop para reabastecer, ok? E você recebe a notícia, chore, porque o lugar para onde você está não existe mais. Está completamente destruído, está arruinado. Esse é o cenário que começa no versículo 1. Eles haviam partido de Tarsis, estavam numa escala na ilha de Chipre. A ilha de Chipre fica a 240 quilômetros de Tiro, é como se fosse mais ou menos de Mucajaí até Pacaraima, certo? Você está em Mucajaí e ouve, Pacaraima foi destruída. Ou ao contrário, se você quiser destruir Mucajaí também, aí é com eles. Então, não tem mais. Só que diferente da estrada, meu irmão, que você pode ir para um lado para o outro, é o mar. E não há outros portos para onde você pudesse ir que atendesse ao comércio, aos tratados comerciais que eles estavam envolvidos. Então, no verso 2, seguindo, temos um outro porto incluído, como eu falei, que é o porto de Sidom. Junto com o de Tiro, eles tornavam os fenícios um povo influente no comércio internacional. Eles deveriam ficar calados, certo? O melhor entendimento aqui, na verdade, era eles deviam lamentar em luto silenciosamente, e toda a região litorânea também, porque seriam tomadas por este lamento, porque o enriquecimento que eles tinham tido com o comércio marítimo, por exemplo, com o trigo do Egito. É por isso que você tem a palavra aí, Sior, certo? Sior era um afluente do Nilo que enchia as suas laterais e ali eles plantavam trigo e comercializavam, adivinha só, através de Tiro. Então eles deveriam perceber como que o suprimento que eles traziam para as nações, tudo isso, havia agora acabado. Porém, Tiro e Sidom jamais, de fato, produziram alguma coisa. Enriqueceram-se às custas de outros países do que eles produziam e eles cobravam para permitir que fosse levado através dos seus portos, especialmente Tiro. É isso que você encontra, meus irmãos, no verso 4, olha na sua Bíblia. Diz que eles se envergonham porque jamais experimentaram o trabalho de parto, jamais experimentaram a criação de filhos, ou seja, o fruto do trabalho das próprias mãos, de produzir alguma coisa. Claro que você deve estar pensando assim, pastor, mas eles não estão suprindo um negócio. A questão, meus irmãos, é que escritos antigos mostram que o comércio internacional era penalizado e o custo aumentava por causa da cobrança dos portos. Bem, isso não é tão diferente do dia de hoje.
Porque se você importar, às vezes, pelo porto que está lá no Nordeste, é mais barato do que o porto que está lá em Santos. Há uma competição e no mundo antigo se encarecia as coisas e Tiro, a Fenícia, enriquecia às custas disso, sem jamais ter plantado um pé, sem jamais ter construído absolutamente nada, apenas lucrando sobre o trabalho de outros. Contudo, a ruína de Tiro não afetaria apenas o seu país, os fenícios. Os versos 5 e 6 mostram como os reinos que dependiam daquele porto iriam ficar angustiados, iriam prantear também. De certa forma, isso afetaria os reinos fornecedores e os reinos dependentes desses produtos. Tarsis, por exemplo, fornecia prata, ferro, latão, chumbo, materiais necessários para todo tipo de indústria da época, inclusive a guerra. Assim, o pranto mencionado aqui é bastante compreensível porque haveria, com certeza, um tempo de colapso. E a gente vai já, lemos no texto, mas lembrar de quanto tempo esse tempo difícil iria durar por causa da ausência do comércio através de Tiro. Bem, diante deste quadro, versos 7 e 8, esses reinos começariam a questionar se aquela cidade, que era Tiro, uma cidade jubilosa, antiga e que promovia prestígio aos seus parceiros, como ela havia chegado até aquele estado. O que aconteceu com ela? Era como se, podemos dizer, imbatível. Tiro vai estar aí para sempre. E realmente, meus irmãos, esse pensamento procede, porque primeiro, essa cidade jubilosa, ao contraste, agora está em lamento. Era um lugar de festa, era um lugar de, vamos chamar, a vida da noite era muito ativa. Não é assim em cidades costeiras? Eu comentava lá em casa esta semana que eu nunca, obviamente, frequentei a região do Porto, lá do Rio de Janeiro, até porque eu era garoto e, obviamente, não é o meu ambiente, mas é um ambiente que você tem boates, você tem casas de reputação questionáveis e assim por diante. Festa, entre aspas. Corinto era assim. Inclusive, era uma forma de você denegrir as pessoas. Rapaz, você está muito corintizado. Não tem nada a ver com Corinthians, não, tá, meu irmão? Porque isso aí é segunda divisão, isso aí não tem nada a ver. Coríntio na Bíblia. Então, se era desta cidade, a sua reputação já era meio complicada. Já pensou? O pastor da igreja de Corinto, ele tinha que se explicar de que ele não coadunava com aquilo que acontecia naquela cidade. Bem, Tiro era uma cidade de porto. E com certeza todo tipo de festas e beberrices e tudo mais acontecia ali naquele lugar. Mas também, meus irmãos, essa cidade é mencionada da sua firmeza por causa da sua antiguidade. E aí eu fui pesquisar. Tiro havia sido fundada 2.700 anos antes de Cristo. Essa cidade tem 4.724 anos, vai completar esse ano. Rapaz! E está lá ainda. Obviamente, completamente diferente do que era, né, no primeiro século, e no tempo de Isaías principalmente, mas era uma cidade muito antiga. Na época em que eles estão escrevendo isto, ele já tinha 2.000 anos, que é praticamente 700 anos antes de Cristo, que nós estamos aqui. Ou seja, por tudo isso, meus irmãos, se esperava que ela ainda fosse durar durante muito tempo. E finalmente eles estão espantados porque essa era uma igreja, desculpe, irmãos, o ato falho, era uma cidade que coroava as pessoas, ela produzia celebridades. Não é do cinema, não é do pagode, nada disso não. Era do dinheiro. O dinheiro falava alto e Tiro produzia gente poderosa financeiramente. Celebridades, se você quiser usar esse termo, celebridades da antiguidade quanto ao poder econômico foram criados por causa deste porto. Pense no desespero. É a queda da Bolsa em 1929. O pessoal que era rico, de uma hora para outra, viu a sua fonte de dinheiro ir-se embora. Então eles questionaram, irmãos, quem havia causado tal ruína sobre essa cidade. E esse questionamento é extremamente relevante. Por quê? Porque nós lembramos, meus irmãos, que o povo de Jerusalém é a audiência mais focada de Deus, mais importante de Deus e do seu profeta para tudo isso. Então, quando eles questionam quem fez isso com Tiro, era para Jerusalém ficar de olho aberto, porque eles iam ouvir agora o autor de tudo isso, que era alguém com A maiúsculo, muito conhecido. Externamente, é claro, a resposta a esse questionamento era outra. Quem é o responsável de tudo isso? Externamente, na aparência, era a Síria, o Império Assírio. Se alguém perguntasse assim, de maneira coloquial no dia a dia, rapaz,
Tiro foi destruída? Quem fez? Quem foi? O que aconteceu? O Império Assírio. O imperador da vez cismou de que não gostava do rei lá de Tiro, da Fenícia, e nivelou, meu amigo, passou o rodo, acabou com tudo. Acabou. Só, meus irmãos, que Isaías dá os bastidores, o que realmente aconteceu. E é o que nós vemos no nosso texto. Por trás de tudo isso, irmãos, estava a mão do Senhor. Por trás de tudo isso estava o que Deus fez. Quem planejou? Quem fez isso? E o profeta de Deus responde: o Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Ou seja, a ruína de Tiro era um tiro, se você me permite o trocadilho, no orgulho, na vaidade, não apenas dos fenícios, mas de todos os reinos afetados pela depressão econômica, que certamente veio como consequência disso tudo. Como isso é interessante, meus irmãos, quando nós analisamos e vemos os movimentos financeiros e econômicos na história da humanidade. Além de todas as conturbadas reviravoltas na geopolítica. Eu sou um fã de história. Eu não me lembro de ter tido problema em nenhum ano de história. Inclusive teve um ano que, tirei 10, porque eu simplesmente adorava ouvir. E o meu professor, inclusive, descobri que ainda está vivo algumas semanas atrás, Marco Antônio, era um excelente professor de história. Eu bebia aquilo. História da igreja também da mesma forma. Mas o interessante, meus irmãos, é que quando nós estudamos história, imagina uma cadeira onde está tão esquerdalizada nas faculdades, eles acham que são apenas os movimentos humanos. E é isso que a gente está mostrando aqui, que é o contrário. Então é óbvio, meus irmãos, que o homem agiu para causar a Primeira Guerra Mundial. É óbvio que o homem agiu para causar a Segunda Guerra Mundial. Os homens têm ações que provocam esses conflitos. Mas aí está mostrando para nós que, apesar de ter sido a mão da Síria que destruiu Tiro e causou esta depressão econômica, o Senhor planejou. Ele é o Senhor da história. Ele que comanda, Ele que determina, Ele que aponta o que vai acontecer de uma maneira ou de outra. Ele não é responsável pelas atrocidades. Ele não é responsável pelas coisas que os homens fazem. Mas Ele está coordenando a história. Para quê? Para que as coisas aconteçam da maneira que vai conduzir para o seu propósito maior lá na frente, no fechamento da história. Ele que conduz tudo isso. Quando nós lemos os livros de história, ou nós lemos o noticiário, nós enxergamos apenas, irmãos, aquilo que é exterior, aquilo que os nossos olhos podem ver. Porém, nós devemos estar convictos que há um Senhor da história e Ele conduz conforme lhe apraz. Diante, então, do colapso do comércio internacional, o conselho no verso 10 é: se vire por aí, Tarsis, tal como os egípcios fazem, pois eles perderam a rota de suprimento. E novamente no verso 11, Isaías reafirma que tal coisa foi feita pela mão do Senhor e não por simples movimento humano, mesmo que tenha sido pelo grande império assírio. O Senhor havia decretado a derrubada da Fenícia e declarou palavras contra elas, está no verso 12. E o alerta definitivo para a Fenícia era a derrocada da Babilônia, um reino muito mais poderoso na época do que a Fenícia era. Portanto, irmãos, o que o texto está dizendo? E a conclusão disso está no verso 13. E o pranto que temos no verso 14 é que se os assírios derrotaram esse povo bem mais preparado, então só restava a Tiro chorar e aceitar que seu fim estava próximo. Se a Babilônia não resistiu, Tiro não resistiria também. E quem é que está ouvindo, irmãos, isso aí? Lembra? Falei várias vezes. Quem está ouvindo isso? Jerusalém. Jerusalém, meus irmãos, ainda é menor e menos poderosa que Tiro. Então você está lá em Jerusalém. Isaías sobe, eu não sei, irmão, se era exatamente assim, no seu pequeno púlpito. Lê o seu texto, que é a profecia do Senhor. Tiro, vocês não têm esperança de salvar, porque a Babilônia, que era mais poderosa, não resistiu diante da Síria. Eu estou lendo aqui como judeu, irmãos. Ali na rua direita, em Jerusalém. É a única rua de Jerusalém que eu conheço o nome, porque está na Bíblia. Rei, a gente tem que pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Porque se a bola da vez não resistiu, que esperança nós temos? Quando nós vemos, meus irmãos, isso,
a mão do Senhor pesando, às vezes sobre pessoas mais fortes do que nós, mais resistentes do que nós, com mais recursos do que nós, há uma lição a ser aprendida, de como nós precisamos depender do Senhor ainda mais, para que, se porventura algo semelhante aconteça, eu possa estar seguro no Senhor. É isso que Jerusalém deveria fazer. Bem, nosso texto continua com aquela expressão que nós já explicamos, se tratar de algo que pode jogar-nos para um futuro escatológico. O que é um futuro escatológico, irmãos? O futuro do fim dos tempos, o futuro das últimas coisas, o futuro da conclusão da história, certo? E essa expressão, é claro, é naquele dia. No nosso texto está naquele tempo, mas eu fui verificar, me deu trabalho de verificar e realmente, literalmente está escrito em hebraico naquele dia. Eu não sei exatamente por quê a NVI resolveu traduzir como naquele tempo, mas o ponto é que está traduzido, que é literalmente naquele dia. Ou seja, a profecia desses últimos versículos do nosso capítulo pode ter um cumprimento nos dias de Isaías, mas também pode ter esse cumprimento futuro, cumprimento duplo, como a gente já explicou em outras mensagens aqui. Então vamos olhar rapidamente, irmãos, as duas opções e ver que as duas preenchem o que nós vamos aprender daqui a pouco dos nossos pontos, inclusive, nesse caso, no nosso último ponto. Então vamos lá. Primeiro, nos dias próximos a essa profecia, certo? Um cumprimento imediato para os dias de Isaías. Os 70 anos mencionados por Isaías, verso 15, foram provavelmente entre 700 e 630 a.C., quando o comércio da Fenícia foi fortemente restringido pelos assírios. Os assírios eram o império que dominava tudo, eles disseram, pode fechar o porto. Acabou. Por quê? Porque a gente quer. Nós não queremos mais que você tenha essa influência toda. Provavelmente, irmãos, a Assíria temia que Tiro se transformasse em um ponto de resistência. Com tantas nações ali enfiando dinheiro, colocando comércio e tudo mais, poderiam se voltar e tentar se levantar contra o império. É uma possibilidade. E Tiro foi arruinada por causa disso. Em 701, a Síria, inclusive, instalou um interventor sobre o que restou de Ciro. Mas, por volta de 630, a Síria começou a declinar no seu poder, no seu controle, a capacidade de controlar um império tão vasto e permitiu que Tiro se recuperasse em parte da sua autonomia e restaurasse em parte o seu comércio. Esse período de 70 anos, diz o texto aí, é chamado do período da vida de um rei. E provavelmente está se referindo, irmãos, ao rei Davi. Ele começa a reinar com 30 anos e ele reina durante 40 anos. Isaías está fazendo uma referência aí ao tempo de vida do rei Davi. Mas depois desses 70 anos, Tiro se tornaria novamente um centro comercial. Isso traz a comparação dessa cidade com, novamente, uma prostituta. E é aqui a ideia, meus irmãos, de uma prostituta que foi abandonada e agora volta à sua prática ilícita do comércio. E no verso 16, ela sai cantando para atrair novamente amantes para ela, atrair gente que lhe dê atenção. Tiro voltaria a exercer seu comércio com várias nações. Só que aí, meus irmãos, tem uma diferença. Tem uma mudança no que vai acontecer com esse comércio ou o que vai acontecer com essa cidade, com esse porto. O verso 18, olhe na sua Bíblia, nos informa que desta vez os lucros do seu comércio beneficiariam de alguma forma aqueles que temiam ao Senhor. É difícil saber, irmãos, exatamente a que Isaías se refere quanto a isso. Então, eu vi que alguns comentaristas sugerem que no final dos anos do cativeiro babilônico, isso é muitos anos à frente de Isaías, é claro, materiais de Tiro foram usados na reconstrução do complexo do segundo templo em Jerusalém. Isso está em Esdras 3, versículo 7. Então, eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, no cumprimento imediato, provavelmente neste texto, nessa descrição, a profecia de Isaías já se cumpriu. Mas há um cumprimento posterior possível, ainda no nosso futuro. Nesse cumprimento, dessa forma, os 70 anos seriam um tempo de obscuridade para essa cidade, tão importante no passado. Um tempo perto da conclusão da história, onde ela não teria praticamente nenhuma influência, nenhum valor. Isso eventualmente mudaria, ela seria restaurada
a novamente ter um papel de importância, mas ela será usada nesse papel agora não apenas para si, mas para ser usada pelo Senhor. Essa é a comparação que nós temos. Nos versículos 15 a 17, ela é assim essa prostituta que está atraindo as nações a fazer comércio com ela. Eu sei que a palavra prostituta é um pouco pesada, meus irmãos, mas é a ideia aqui de troca, de serviço por dinheiro, né? Eu sei que afeta um pouco as nossas sensibilidades, mas é isso que o profeta está querendo dizer. Seria novamente um lugar de interesses, um lugar de comércio, um lugar que as pessoas levariam dinheiro. Porém, após começar a retomar esse comércio, no final desse período, o Senhor vai virar a mesa mais uma vez e usar Tiro para o povo de Deus. Lembra que eu falei que ela fazia parte do território que foi dado a Israel? Então, meus irmãos, eu sei que não é politicamente correto, eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso aí no mundo, mas sim, aquele pedaço todo ali que hoje é conhecido como Jordânia, Síria, Líbano, pode tirar o cavalinho da chuva, vai ser tudo território de Israel. Quando? No reino messiânico prometido nas Escrituras. Nós já temos deixado claro, meus irmãos, que nós estamos aqui falando sobre a nação política de Israel que existe hoje, mas de um novo Israel, um remanescente que se converterá a Cristo Jesus, o Messias, e neles esse povo, essa nova nação será restaurada, e eles então experimentarão aquilo que eu falei, a posse de Tiro novamente como seu território. Esse é o final do nosso texto. Mas para que a gente não saia de casa ou para casa apenas com ótimas informações, o que isso tem a ver conosco, irmãos? Por que essa descrição de destruição, de pranto, disso, daquilo, muda a nossa vida hoje e o que mudaria para Jerusalém naqueles dias? Em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 7, aí nós vamos para os nossos pontos. Aqueles que dependem apenas de si mesmos serão julgados pelo Senhor. Aqueles que dependem apenas de si mesmos serão julgados pelo Senhor. Nesse trecho, meus irmãos, nós vemos todos esses países. Tarsis, o Egito, a própria Fenícia, um enriquecendo o outro, deixando-se viver a parte de Deus. Há uma enorme diferença entre amizades, alianças e cooperações que incluem o Senhor para com aquelas que não incluem o Senhor. As nações tinham com Tiro desse primeiro tipo. Apenas interesses materiais, apenas interesses financeiros, e agora sofreriam por isso. A dependência mútua deles era meramente comercial e os interesses eram apenas materiais. Em sua maioria, tudo isso resultava em mais riqueza e mais destaque, resultava em orgulho e altivez. Por outro lado, meus irmãos, as nossas parcerias, as nossas amizades, as nossas alianças precisam ser de outro tipo. Precisam ser superiores a esse modelo que aqui é reprovado por Deus. Dependemos de nós humanamente, mas precisamos muito mais depender do Senhor, o nosso Deus, e principalmente o nosso objetivo deve ser agradá-lo, deve ser glorificá-lo. Quando nós falamos, irmãos, do povo de Deus, isso não é exceção. Quando nos unimos para fazer alguma coisa, fazemos para a glória da nossa igreja, por exemplo, ou da nossa denominação, ou do nosso nome de crente, ou de evangélico, de protestante, o que quer que seja, ou é realmente para exaltar o nome do nosso Deus? Na nossa vida chamada civil, da mesma maneira, lá fora precisamos buscar pessoas para estar trabalhando juntos em aliança, independência, em parceria, amizade, como você queira colocar, aonde Deus seja o objetivo principal e não apenas a nós mesmos. O grande problema dessas nações era aquilo que Deus, e a gente vai tratar disso na nossa conclusão final, desculpe a redundância, na nossa conclusão, de que Deus não tolera o orgulho, a altivez, a vaidade, que era exatamente o que abundava, o que sobrava nessas nações por causa do seu poderio financeiro. Imagine só, Tarsis, por exemplo, poderia apenas dizer, não vamos levar mais ferro, latão e prata. Ou então vamos levar para outros lugares. Vamos fazer comércio apenas com fulano ou beltrano. O poder estava nas mãos deles. E hoje os poderosos do mundo pensam assim mesmo. Mas nós estamos em outro pensamento, em outra base, cooperando apenas para a glória de Deus e não para o nosso enriquecimento ou exaltação pessoal.
O segundo ponto, irmãos, do versículo 8 ao 14, nos ensina o seguinte: aqueles que são julgados pelo Senhor deveriam aprender com o julgamento de outros. E aqui, é claro, você sabe que eu estou me referindo ao que acontece com a Babilônia e como ela é mostrada para Tiro. Uma das coisas mais tolas, meus irmãos, que o ser humano pode fazer é não aprender com o erro dos outros. Tiro era tão arrogante que se achava seguro, mesmo diante da queda de reinos mais poderosos que ele, por exemplo, na Babilônia. Conhecer a história e atentar para os testemunhos de fracasso pode ser, irmãos, uma enorme fonte de sabedoria. Aliás, é a frase que todo mundo já conhece. Quando você aprende com seus próprios erros, você é uma pessoa inteligente. Mas quando você aprende com o erro dos outros, você se torna uma pessoa sábia. Porque antes de cometê-los, você já sabe o que deve ou não deve fazer. Nós devemos, meus irmãos, aprender tudo isso para nos manter, inclusive, longe do julgamento de Deus. Porque, para pensar, se Deus não tolerou e não permitiu o erro de A, por que permitiria o meu? Mas não é que nós nos enganamos muitas vezes assim? Às vezes achamos que nós temos algum passe livre com Deus que o fulano não tem. Quantas vezes nós nos vemos falando do erro de alguém, quando de fato nós cometemos o mesmo erro? Essa é exatamente a essência de Mateus capítulo 7. Todo mundo conhece as 2 primeiras palavras, não julgueis, mas leia o resto. O que Jesus quis dizer não é, em absoluto, seja um tolo que não tem opinião sobre nada. Não é isso. Não julguem sem antes se avaliar primeiro. Se você me permite uma ilustração simples, toda vez que você enxergar alguém que está com um alface no dente, pega o seu celular e dá uma olhadinha no seu primeiro. Que pode ser que você passe um ridículo. Vocês estão almoçando juntos e você vai dizer, falando que você está com um alface no dente, ele vai dizer, você também. É isso que Mateus 7 está dizendo. Que nós devemos aprender antes e falar depois. No nosso contexto, eles deveriam olhar para o que Deus estava fazendo com o outro e dizer, eu vou mudar os meus caminhos para que Deus não faça comigo mesmo. Agora, irmãos, olha só. Entre Tiro, que está ouvindo isso, e Jerusalém, quem tinha mais capacidade de discernir que realmente precisava mudar? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quem não conhece a Cristo é como Tiro. Ouve as advertências, talvez viu uma mensagem, talvez aprendeu alguma coisa das Escrituras, mas não tem discernimento ainda suficiente porque o Espírito Santo não está ali. Agora, meu irmão, minha irmã, eu e você somos tremendamente mais responsáveis. Porque nós temos a iluminação do Espírito. Porque nós temos a advertência constante que o Espírito faz na nossa vida. E quantas vezes eu e você, e na história do cristianismo, nós cometemos erros que não são inéditos, que possuem lições na história, às vezes perto de nós. Deus já disse, não faz desse jeito. Porque fulano fez e deu ruim. Deu ruim nas suas circunstâncias, eu disciplinei dessa maneira, mas aí a gente vai e faz igual. Como crianças que não aprendem que esse caminho não leva a lugar nenhum. No final do nosso texto, há uma terceira lição do versículo 15 até o versículo 18. A queda e a restauração dos ímpios acontece apenas para se cumprir os propósitos de Deus. O Senhor da história faz como e para o que Ele deseja e Ele determina. Tiro talvez verá um momento de melhoria da sua situação como uma oportunidade para retomar a glória do passado. E, obviamente, retomar sua posição de elevado destaque e resultante arrogância. Mas o Senhor da história decide que a restauração de Tiro não seria apenas para isso. Seria para que Ele mesmo e seus propósitos soberanos acontecessem. Nesse caso, como diz o texto do versículo 18, que o seu povo, o povo de Deus, fosse abençoado por Tiro, como nós já vimos nas nossas explicações. Como é que isso, meus irmãos, se aplica a nós? Eu não sei, mas eu não tenho muito prazer de assistir noticiário. Confesso a vocês que eu raramente assisto, particularmente desde o último ano para cá.
Mas a verdade é, meus irmãos, que quando nós assistimos no noticiário, nós estamos vendo uma versão de releitura da realidade. Dependendo da TV, né, da rede de TV ou do canal, que quer que seja, dependendo do editor do jornal ou da revista, eles conduzem a narrativa para onde eles desejam. É obviamente, claro, que se nós vemos alguém que favorece um lado, a narrativa vai favorecer aquele lado. E se a pessoa favorece outro, a narrativa vai favorecer aquele outro lado. Se você pegar 10 veículos de informação, você vai perceber claramente como a mesma notícia é noticiada de outro jeito. Canais um pouco mais verdadeiros, conservadores, quando noticiam, por exemplo, um crime, diz: então o assaltante, o criminoso, alguns um pouquinho mais fortes no termo chamam de outras coisas, enquanto que, do outro lado, que passa a mão na criminalidade, diz: então, homem, não, é bandido. Mas ele se recusa a falar porque é politicamente incorreto. O que nós vemos, meus irmãos, no noticiário não é a realidade. Alguém disse que se você me trancar em uma cela apenas com a palavra de Deus, eu posso dizer o que está no jornal do dia. E não se referia a que ele dá detalhes do que aconteceu ou deixar de acontecer. Ele ia dizer: eu posso lhe dizer sobre os crimes, sobre os efeitos do mal, do pecado, que você vai encontrar lá. E não é difícil. Nós podemos prever, meus irmãos, que no noticiário de amanhã vai ter alguma coisa sobre corrupção, vai ter alguma coisa sobre denúncias de corrupção, vai ter alguma coisa sobre roubos, vai ter crime, vai ter morte, porque esta é a sociedade que o homem criou, plantado sobre o pecado. Diante disso, quando as coisas acontecem, será que eu enxergo, meus irmãos, que Deus está no controle de tudo? Será que eu descanso nisso? Porque nós vimos, meus irmãos, por 11 capítulos, lições de julgamento. Lições que devem trazer para nós a compreensão de que as nações não estão por conta. Elas não estão fazendo apenas o que dá na cabeça. O trono não está vazio. Deus não tira férias. Nós tiramos. Ele não. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo santo dia. Sempre cuidando, sempre regendo. É só por isso, meus irmãos, que ele tem condição e poder de dizer exatamente para nós o que vai acontecer no final. Quando eu e você lemos o último livro da Bíblia, nós vemos um Deus que está conduzindo a história para estes dias, para concluir a história, para que lá no finalzinho ele diga: eis que crio novos céus e nova terra, onde reina a justiça. Esse é o meu e o seu Deus. Então, por 11 capítulos, irmãos, nós vimos nessa jornada que Deus buscava ensinar lições importantes, principalmente ao seu povo, dos seus dias, mas também a nós hoje. Olha algumas dessas lições, irmãos, que vimos em todas essas advertências, vendo de maneira bem ampla. Primeiro, vimos sobre a soberania do Senhor dos Exércitos. Como eu acabei de dizer, Deus está no controle das nações do mundo e ela faz com essas nações o que Ele quer. Ele faz o que quer. Mesmo os grandes impérios da história são meras peças no tabuleiro do Senhor da história. Outra coisa, irmãos, que vimos nesses 11 capítulos é que Deus odeia especialmente o pecado do orgulho, da altivez, da vaidade, da arrogância. Pode escolher qualquer uma dessas palavras. A condenação dessas atitudes se repete vez após vez ao longo desses 11 capítulos. Provérbios 8:13, no meio do seu texto, diz literalmente que Deus, ou sobre Deus, odeia o orgulho, odeia a arrogância. Quando as nações se afastam do Deus vivo para confiar em suas riquezas, em sua capacidade bélica e seus armamentos, Deus precisa mostrar principalmente a eles que o servem, mas também a essas nações, que só Ele de fato é o refúgio seguro. Olha que interessante, meus irmãos, Deus jamais disse para o seu povo: jogue as armas fora, jogue as espadas fora, jogue os escudos fora, as lanças e as flechas e os arcos. Não! Israel sempre teve um exército. Mas lembra da frase, irmãos, que nós repetimos 2 vezes nessas últimas semanas?
lá de Cromwell. Confie em Deus, deixe sua pólvora seca. Ser cuidadoso, ser zeloso, ter um exército não era o problema. O problema é quando eles confiavam mais no seu exército, na sua riqueza, no seu poder, na sua influência. O que isso diz a nós, irmãos? Nosso emprego, nosso salário, talvez a nossa saúde, jovens. Como o poder do corpo de um jovem é perigoso, ele achar que pode mais do que deveria fazer ou ser. Não espere. Logo, logo chega os 30, os 40, os 50, e você vai começar a não reconhecer o seu próprio corpo. Quem é esse lugar que eu vivo? Essas são lições, meus irmãos, que Deus está mostrando. A própria nossa natureza diz: humildade, dependa. Você não é essa Pepsi toda. Você não é tudo isso. Depender do Senhor é melhor do que o orgulho e a vaidade e a arrogância. E essas nações e o povo de Deus, infelizmente, não entendiam isso. Terceira coisa que vimos nesses 11 capítulos: Deus julga as nações pela forma como elas tratam umas às outras. Interessante. Judá era a única nação mencionada que tinha a lei de Deus, mas Deus responsabiliza essas outras 10 nações gentias pelo que fizeram, baseado no que sabiam entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E todo o mal começara quando eles, ao longo da história, rejeitaram o único e soberano Deus. Isso é interessante, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que Deus colocou na consciência do homem o peso do certo e errado. Não na mesma profundidade e detalhes do que nós encontramos na palavra de Deus. Mas Deus, eu creio, coloca isso até nos animais. Quantas vezes um animal doméstico faz uma coisa errada? Nós tínhamos um poodlezinho quando chegamos aqui em Boa Vista, que ele ficava nervoso quando a gente saía de casa, ele virava o lixo. Quando nós chegávamos em casa, ele estava no canto da cozinha, virado para a parede. Ele já se colocava de castigo. Quanto mais nós. Aquele rapaz que está sentado lá em cima tinha o hábito de escrever na parede e nós brigamos com ele. Aí um belo dia ele decidiu eleger uma coluna só, lá perto da máquina de lavar para pintar. E um belo dia eu cheguei lá e olhei, o que você está fazendo a ele? Nada. Quase que ele engoliu o pincel. 2 aninhos, 3 aninhos, pequenininho. Essas nações não sabiam, meus irmãos, que matar, causar um genocídio e outras coisas muito piores era errado. Deus julgava as nações. Deus julga as pessoas. Isso o mundo politicamente correto de hoje não quer ouvir. Para terminar, finalmente Deus sempre dá uma palavra de promessa e esperança aos seus, ao seu povo. Babilônia iria cair, mas Deus iria cuidar de Judá. Moabe não aceitaria o santuário de Jerusalém, pouco importa. Deus um dia estabeleceria ali o trono do Messias. A Síria e o Egito podiam ser inimigos declarados dos judeus, mas não importa. Deus um dia juntará essas 3 nações e elas juntas glorificarão a Deus. Os homens fazem planos, Deus ri. Portanto, meus irmãos, não importa quão assustadora pode ser a situação nacional ou internacional. Os filhos de Deus podem ter paz, porque sabem que o Deus Todo-Poderoso continua no seu trono. As nações podem se enfurecer e conspirar contra Deus, não importa. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Salmo 2, versículo 4. Tendo o Senhor do céu e da terra como nosso Pai, nós estamos assegurados no presente e no futuro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no passado nós temos o testemunho do poder desses Deus. Nosso Deus tem currículo e nesse currículo nós podemos confiar. Deus querido, muito obrigado por ter preservado textos como esses, que muitas vezes em nossa leitura geral da Tua Palavra passam desapercebidos. Muito obrigado porque podemos parar neste domingo à noite, olhar os detalhes e ver na história as lições a serem aprendidas. Obrigado, Deus, porque diante de tudo isso,
nós vemos a tua boa mão que conduziu e continua conduzindo a história. E por isso, nós somos gratos e vivemos para sempre em segurança. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem reservado e preservado na tua palavra para nos garantir que assim nos sintamos. Em nome de Jesus. Amém e amém.